Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar de uma coisa muito grave que está acontecendo aqui nesse país e que foi denunciada pelo Eduardo Talhaferro ontem, numa comissão de monitoramento e controle de redes sociais conduzida pelo Gustavo Gayer. Denúncias muito graves foram feitas pelo Talhaferro, onde uma pessoa que trabalhava para as redes sociais ganhou um cargo no Ministério da Fazenda junto com o Haddad. É isso mesmo que vocês ouviram. Uma comissão de um escritório de denúncias, esses típicos de máfia mesmo, de país comunista, onde pessoas se reúnem para denunciar perfis de direita. É isso mesmo, a perseguição à direita está se confirmando e o dedo na balança e a fraude nas eleições de 2022 está cada vez mais comprovada. Não sei não, hein? Eu acho que caberia aí uma anulação das eleições de 2022 do jeito que a coisa anda. Vamos entender um pouco essa notícia, mas antes não se esqueça de dar no joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, um ex-auxiliar do Alexandre de Moraes, o número 2 do Haddad, o braço direito do Haddad, do Tachad, né, que é o ministro da Fazenda aqui no Brasil, infelizmente, estava num esquema de censura dentro do Tribunal Superior Eleitoral. O Eduardo Talhaferro apontou que havia um mutirão de perseguição à direita e agora está ficando cada vez mais comprovado que o Alexandre de Moraes tinha esse escritório envolvendo seus juízes auxiliares para perseguir a direita. E não eram só os juízes auxiliares também, qualquer um que queria denunciar um perfil que ele não gostasse, mandava uma mensagem para esse escritório pelo WhatsApp, o pessoal acolhia a denúncia, ia até o perfil, fazia um processo, uma petição, enviava para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes simplesmente bania esse perfil e tirava a monetização do canal dessa pessoa que era denunciada assim por nada, sem nenhum trâmite jurídico ou abertura de um processo que justificasse a retirada desse perfil. Então a gente vê que aqui no Brasil já existia a censura, já existia esse gabinete de censura criado pelo STF, só que era tudo muito abafadinho para dar a impressão que o negócio era legal, e isso com conivência, pior ainda, com a conivência das Big Techs, do Google, da Meta, do YouTube. Todos eles faziam parte desse esquemão junto com o governo dos Estados Unidos, no governo Biden, para censurar esses perfis de direita, para sufocar a direita aqui no Brasil. E se era assim aqui no Brasil, imagina lá nos Estados Unidos, onde o Biden agia direto dentro da Meta, que é o Facebook, o Instagram, e dentro do Google também, junto com o YouTube. Em depoimento nesta quarta-feira, dia 24, a Subcomissão Especial sobre o Combate à Censura da Câmara dos Deputados, o ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, revelou que Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda e braço direito do ministro Tachad, participou de um esquema de censura. E não é um esquema de censura qualquer não, é um escritório envolvendo um monte de gente e um monte de assessores. Olha só o que o Talhaferro falou sobre a participação das Big Techs dentro desse esquema de censura chancelado pelo Alexandre de Moraes. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil. Essa estrutura da censura chegou a ameaçar as Big Techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive às vezes em reuniões
que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, as empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Percebem? Era ameaçado a derrubada da plataforma em todo o território nacional, como aconteceu com o Rumble e como aconteceu com o X do Elon Musk, que teve que pagar uma multa extorsiva aí do Alexandre de Moraes, além de ter as suas contas bloqueadas, as suas contas bancárias bloqueadas aqui no Brasil. Então era um esquema que não só participava o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, onde o Alexandre de Moraes era presidente na época, como também diretores dessas big techs aí, como a do Facebook, do Mark Zuckerberg, né, que é a Meta, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Eles eram coagidos pelo Alexandre de Moraes, através do TSE, a bloquear esses perfis e desmonetizar esses perfis, de banir a rede social aqui do país. Então era um esquema, era um escritório muito bem estruturado, que passava por cima do devido processo legal. Qualquer um podia mandar uma denúncia através do WhatsApp, através de e-mail. Esse pessoal aí, junto com o Eduardo Talhaferro também, fazia o levantamento da rede social e do perfil que iria ser bloqueado, e simplesmente o Alexandre de Moraes mandava um processo judicial dizendo que perfis XYZ deveriam ser banidos e até desmonetizados rapidamente, né? Lembra que eles faziam isso, davam um prazo de 24 horas, 48 horas, dependendo do caso, mas tinha que ser feito a toque de caixa. E todos os diretores das big techs, das redes sociais, sabiam desse esquema e não denunciavam, com medo do Alexandre de Moraes banir a rede social aqui do Brasil. E nesse caso de denúncia, né, era tudo um bando de X9, todo mundo agia como uma verdadeira máfia. Está envolvida a nora da Miriam da Miriam Leitão, que era uma terrorista na época da ditadura militar aqui no Brasil, e como todo mundo sabe, trabalha no puxadinho do PT e do Lula na Rede Globo de televisão. Até a nora da Miriam Leitoa escolhia perfis de direita para denunciar, mandava através do WhatsApp. O Talhaferro, junto com a Ayrton Vieira, recebiam essas denúncias, faziam o processo e passavam para o Alexandre de Moraes só carimbar e mandar para os diretores das big techs, que também estavam nesse grupo. É o que explicou aqui o Talhaferro. Talhaferro, nós estamos fazendo uma investigação para entender exatamente como que funcionava essa organização, como que funciona a hierarquia, as pessoas que participaram, a função de cada uma. E tem alguns nomes aqui que eu gostaria de trazer para a mesa e saber se o senhor poderia falar exatamente se essa pessoa participava dessa indústria da censura e perseguição estatal, se participava, em qual cargo, sob qual condição e qual função. Gisele Siqueira, nora da Miriam Leitão, foi secretária de comunicação do TSE. O que ela fazia exatamente, de que forma ela contribuía com essa estrutura da censura e perseguição? Bom, Gisele Siqueira, ela era secretária de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral no período da gestão do até então presidente daquele tribunal, ministro Alexandre de Moraes. De fato, na hora da Miriam Leitão. A função dela dentro do tribunal, ao que eu sabia, era coordenar todo o serviço, né, gerir todo o serviço de comunicação e imprensa daquele tribunal. E assessorar o ministro Alexandre de Moraes com relação a tudo que envolvesse a mídia. Fazia, sim, esse trabalho, porém também participava de comissões, participava de trabalhos junto às redes sociais, para que pudesse as redes sociais, como que eu vou dizer para vocês, tratar de uma forma mais rápida, mais ágil, as punições, né, os cumprimentos
dos ofícios do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, além disso, também fazia alguns pedidos, de vez em quando, ao gabinete para que fosse observado alguns perfis de direita, nunca de esquerda. Esse era o trabalho da Gisele dentro do tribunal. Então, alguns perfis eram diariamente monitorados, eles se tornavam alvos para que se analisasse o conteúdo publicado neles e até descobrir algo que pudesse ser usado para derrubar esse perfil, certo? Exatamente, dessa forma mesmo. Então a gente vê que o negócio era grave, eles recebiam essas denúncias de pessoas que não tinham autoridade nenhuma, e a gente vê que o negócio piorou, a coisa foi escalando de uma tal maneira, e o negócio está tão enraizado tanto nas mídias, no mainstream, né, TV, rádio, quanto no próprio governo. Então, gente, o câncer está bem espalhado mesmo, porque está envolvido o ministro da Fazenda, o Tachad. O Tachad está envolvido nisso, onde ele colocou um comparsa para fazer essas denúncias. Esse cara era diretor das mídias sociais e ganhou um carguinho no governo federal, através do Lula. E o Haddad o acolheu no Ministério da Fazenda. Não. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo bem, inclusive, um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda. Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Ah, engraçado. É o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. É isso aí, Dário Durigan, que é secretário executivo do ministro da Fazenda, Tachad, braço direito do Haddad, ganhou um carguinho no Ministério da Fazenda e participou desse esquema de censura no TSE, como o próprio Talhaferro acabou de revelar. Após a revelação, o deputado federal Geyer solicitou a presença do Talhaferro na oitiva, destacou a conexão política delicada apresentada pelo ex-assessor Durigan. Na época, era diretor do Meta Brasil. Isso significa que ele simplesmente dirigia o Facebook, o Instagram e o WhatsApp aqui no Brasil e participava dessa estrutura paralela e informal de controle e derrubada de conteúdo nas redes sociais, especialmente durante o período eleitoral de 2022. Criminoso, saiu da Meta e ganhou um carguinho para ficar debaixo da asa do Tachad. Então, só para confirmar, um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no atual governo? E o Talhaferro confirmou, disse, sim, é o Dário Durigan, esse sujeito aqui, que era do Meta e conseguiu um carguinho. Segundo o ex-assessor, plataformas como Meta, Facebook, Instagram, Google, YouTube e Telegram participavam dessas reuniões com o TSE, onde eram pressionados a cumprir rapidamente ordens de remoção de conteúdo sob a ameaça direta de serem bloqueados em todo o território nacional. Como aconteceu. Talhaferro detalhou que havia contatos pessoais com diretores dessas plataformas com quem os assessores dos gabinetes de Moraes se comunicavam diretamente fora dos canais institucionais. Segundo ele, havia ameaças claras de derrubada das plataformas caso as ordens não fossem atendidas com a rapidez exigida.
eles eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional, como o Alexandre de Moraes ameaçou o presidente ou o encarregado do escritório do X aqui no Brasil, que o Alexandre de Moraes tirou do orifício corrugado lombar dele a decisão de que era obrigado cada Big Tech ter um escritório físico aqui no Brasil, justamente para o Alexandre de Moraes praticar esses atos aí de extorsão das Big Techs, tendo alguém para ameaçar prender aqui no Brasil. Servidores do TSE atuavam informalmente em censura de conteúdo. As revelações não param por aí. Talhaferro também citou a participação de servidores que não faziam parte oficialmente do gabinete do ministro, mas enviavam diretamente perfis a redes sociais para remoção sem qualquer respaldo formal. O que a gente acabou de ver, nada era realmente documentado e passado por um processo até a derrubada do perfil. Outro caso citado foi o de Adair Izaguiar, à época secretária de transporte do TSE, que, segundo o depoente, enviava diretamente para o WhatsApp de Talhaferro listas de perfis de mensagens em análise para posterior remoção. Então ela mandava as mensagens, através do WhatsApp, dos perfis que ela achava que atacavam o Estado Democrático de Direito. Aí o Gustavo Gayer perguntou, de onde vinha essa autoridade dela? De conta própria? Aí o cara afirmou que não tinha autoridade nenhuma, era da própria cabeça dela, que ela achava que o perfil era ofensivo e mandava para o gabinete aí do Alexandre de Moraes banir esses perfis. Além de Adair Talhaferro, mencionou outros envolvidos que participavam da estrutura paralela, virou um mutirão de perseguição à direita, resumiu o ex-assessor. E aí o Gayer pedindo para o Talhaferro realmente confirmar o nome da Adaíris Aguiar, que denunciava perfis também para esse gabinete do TSE derrubar. Tem um outro nome que eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que é Adaíris Aguiar, apontado como informante da assessoria por você, por Talhaferro, e secretário da área de transporte do TSE. Secretaria da área de transporte do TSE ajudava na censura. O que você pode falar sobre a participação da Adaíris Aguiar? Bom, a Adaíris, ela era secretária de transporte do Tribunal Superior Eleitoral, no período do qual eu estava lá, e entre o primeiro e o segundo turno, tanto no primeiro quanto no segundo turno, ela enviava constantemente perfis e mensagens, vídeos que ela recebia de alguém ou que ela mesma pesquisava para o nosso gabinete, em especial para o meu WhatsApp, para que fosse levantado aquilo e fosse derrubado, sem mesmo ela ter qualquer ligação com o gabinete ou com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas de onde vinha a autoridade dela de escolher perfis ou conteúdos a serem derrubados e ainda mandando, sem ser por via oficial, diretamente no WhatsApp? Vontade própria, assim como outros servidores também acabavam fazendo isso. Tanto o capitão Wellington, quanto os juízes auxiliares, a própria bruxa lá, a Letícia, de esse tipo de coisa. Na verdade, virou um mutirão de perseguição à direita. É isso que a gente está percebendo. Então virou uma festa. Todo mundo que, de certa forma, conhecia Alexandre de Moraes e tinha acesso ao seu contato, se julgava na autoridade de enviar para vocês perfis, redes, canais, nomes de pessoas para serem derrubadas, e imediatamente essas pessoas tinham que ser derrubadas. Exatamente. Chegava para a gente tinha que fazer o relatório, encaminhava para o ministro e, dependendo da urgência, se era muito urgente, saía pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, visto que ali ele, como presidente, as coisas andavam muito mais rápidas, ou se não, se a urgência não era tão grande, ela saía pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual cumpria não os ritos do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Eleitoral, mas sim o rito do próprio tribunal interno, do Supremo Tribunal Federal. Realmente, ele falou certinho, é um tribunal interno do Supremo Tribunal Federal. Era o PMSTF, o Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, junto com o TSE, que é tudo a mesma coisa, já que o Alexandre de Moraes é tudo, ele é juiz, ele é presidente do Tribunal Superior Federal, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e mandava na porcaria toda. E agora
a bruxa, essa tal de bruxa aí que se chama Letícia Sá Lorenzo, também fazia essas denúncias e ela disse que ia denunciar mesmo, doa a quem doer, os perfis de direita, porque ela é extremamente contra a direita. Eu falo que essa esquerda é assassina, né? Então a gente não pode bobear com esse pessoal. Olha só o naipe da tal da bruxa. Ela mesmo se intitula como bruxa. Esse negócio que você falou de nós somos um laboratório a céu aberto, né? Eu falava a mesma coisa para o juiz auxiliar do ministro Alexandre e falava, olha, você vai me desculpar, mas eu vou ter que te falar isso. Isso aqui é um autêntico laboratório de análise de discurso a céu aberto. O grande problema disso tudo é que são os nossos rabos que estão a prêmio. Esse é o principal problema, né? E quanto à eleição de 2026 já começou, eu não sei mais o que eu faço para que, principalmente o setor de comunicação do PT e do governo Lula, entenda que não existe mais debate de ideias. O que existe é uma disputa de valores, disputa do certo e do errado, e uma disputa do bem e do mal. Se nós não tratarmos, se a esquerda brasileira não tratar do embate político nesses termos, a esquerda brasileira estará fadada ao fracasso. Lembrando que em 2022 não foi a esquerda que venceu, não foi o sindicalismo, não foi o progressismo, foi o Lula. E o Lula é o único, nós temos que levantar as mãos para os céus, dar graças a Deus, porque nós temos esta figura icônica que foi capaz de segurar o bolsonarismo. Caso contrário, nós poderíamos estar mortas neste exato momento. E eu não estou exagerando, vocês sabem disso, né? Então, nós temos que entender de uma vez por todas que há novas armas nessa guerra, e que nós temos que aprender a manejar essas armas. Com tacape e estilingue, a gente não vai vencer isso. A gente precisa urgentemente dominar esse novo processo. É isso. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles montaram esse escritório mafioso, onde a própria Letícia aqui, que ela se denomina como bruxa mesmo, tá aqui, bruxa, se dispõe a fazer qualquer coisa para destruir a direita, inclusive denunciar perfis de maneira ilegal. Pior do que ela denunciar os perfis de maneira ilegal é o Alexandre de Moraes e o gabinete do Supremo Tribunal, né, acolher essas denúncias de maneira criminosa e banir esses perfis aí sem o devido processo legal, sem o julgamento, sem verificar do que se trata, né, o que estava acontecendo com aquele determinado perfil, só por ser de direita, como o perfil do Gustavo Gayer, como vários perfis famosos aí que foram derrubados durante a época das eleições em 2022. Então, gente, tinha que anular, tinha que cancelar realmente as eleições de 2022, né? O Talhaferro, que está foragido lá na Itália com um mandato de prisão por conspiração contra o Estado Democrático de Direito, que é a cantiga que o STF mais canta, né? Mais fala, o ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Então a gente vê que esse país aqui já não tem mais lei nenhuma, não se segue mais Constituição, nem o Código de Processo Penal. Aqui tudo virou crime e quando tudo é crime, nada é crime. Estamos jogados aí num balaio de gatos sem controle e eu não sei agora o que a gente vai poder fazer, visto que o Congresso já não tem poder nenhum, o Senado controla quem pode ou não ficar no STF
e o STF controla o Senado e o Congresso Nacional junto com o Lula. E tudo isso que está acontecendo está sendo mostrado na nossa cara, pessoal. Na nossa cara, todas as suspeitas estão vindo aí à luz e mostradas para quem quiser ver que as eleições de 2022 foram fraudadas. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.